Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Caminhos de Autoiluminação. Apresentação: Liliana Faber. Mensagem fraterna. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio das forças que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece, com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Com essa linda poesia de Alta de Souza, desencarnada aos 24 anos, que tem um marco, uma característica, uma marca de nos trazer essas mensagens que são profundas, que falam de uma alma melancólica e sofrida, mas que faz eco em nossos corações, porque assim também somos nós. Nós cumprimentamos vocês, queridos amigos, queridos irmãos, em mais uma semana iluminada, inspiradora, aqui em mais um programa Caminhos de Autoiluminação. Hoje iniciando com essa poesia de Alta de Souza contida no livro Parnaso de Além-Túmulo, sob as mãos abençoadas, captadas por Chico Xavier. Nós estimamos do fundo do coração que todos vocês possam se encontrar em paz e que as mensagens refletidas nessa noite possam trazer um pouquinho de alento, levantar as poeiras das reflexões em torno de temas trazidos por esses irmãos que já transitaram na Terra e que nos trazem revelações, aspectos, discernimentos a respeito das estratégias do bom viver, de como encararmos melhor a vida, os desafios que se nos apresentam. Assim, buscando essas inspirações, essa semana nós estaremos falando a respeito do amor próprio versus autoamor. Será que há diferença? Há uma diferença semântica entre amor próprio e autoamor? Seriam a mesma coisa? Nós costumamos falar a respeito do amor próprio, defendendo a ideia, o princípio de que se trata de uma inclinação, de uma atitude, de uma postura de autocuidado. Mas Joana de Ângeles, na sua obra Leis Morais da Vida, vai nos falar a respeito do amor próprio, mas dando-lhe um outro significado e um outro sentido profundo, que nos vai fazer perceber e até modificar as nossas formas de referir a respeito desse cuidado consigo mesmo. Mas vamos iniciar com as suas reflexões, onde ela vai nos colocar. Amor próprio é o título. É dos mais perigosos inimigos do homem. Ardilosamente oculta as intenções do que se nutre e exterioriza falsas argumentações com que se impõe malévolo. Aqui ela já nos anuncia que por trás da roupagem do amor próprio existe um outro sentido, subreptício, que nem sempre é aquilo que se apresenta
como justificável e nobre. Ataca no momento azado após realizar hábeis manobras persistentes e vigorosas. Consegue ocultar os objetivos reais que o assulam e enfileira-se com destaque entre os mais graves destruidores da harmonia íntima da criatura. Olha que aspecto sério. Vou até repetir para que a gente possa pensar com mais profundidade. O amor próprio consegue ocultar os objetivos reais que o assulam e enfileira-se com destaque entre os mais graves destruidores da harmonia íntima da criatura. E ela acrescenta: intoxica quem o conduz e desfere dardos venenosos com segurança, produzindo vítimas que tombam inermes sob os seus certeiros aguilhões. Impiedoso, compraz-se quando esmaga e afivela à face a máscara de falsa compaixão com que dissimula os sorrisos da vitória nefasta. Aqui eu entendo, por exemplo, como aqueles que defendem que, em nome do amor próprio, subjugam o outro ou combatem o outro, a princípio de defenderem a estima por si mesmo, o chamado amor próprio. Desvela-se sob artifícios e consegue desviar a atenção de sua tarefa lúgubre. A queda do próximo alegra-o, a desdita de alguém emula-o, o descoroçoamento do lutador fascina-o, a derrota do adversário diverte-o. Aqui ela vai debulhando, descascando o que há por trás das defesas supostamente empregadas e arduamente defendidas como o amor próprio. Este venal servidor da desdita chama-se amor próprio. Fere-se com facilidade e melindra-se sob pretextos imaginosos e fúteis. Arregimenta o desculpismo para si mesmo e a fiscalização severa para com os outros. Olha que estado interessante de entorpecimento da alma. Aqui Joana de Ângeles diz que no afã da defesa do amor próprio há um desculpismo para si mesmo. Então se é permissivo consigo mesmo, inclusive para aquelas atitudes moralmente inaceitáveis. No entanto, mantém-se sob o status de vigilância, e aí nós poderíamos acrescentar, colocando sobre si a toga de juiz para observar e julgar a ação dos outros, e julgar com severidade. Por artimanhas domina os sentimentos e perturba o discernimento de quem lhe dá guarita. Por artimanhas domina os sentimentos e perturba o discernimento de quem lhe dá guarita. Quando abraçamos esse conceito que, se nós pararmos para observar desde o início, Joana de Ângeles vai nos apontando que não é um amor no sentido pleno e nobre da palavra, mas é um amor disfarçado, é um egoísmo disfarçado de amor. E aí ela complementa: filho dileto do orgulho, é irmão gêmeo do egoísmo e célula cancerígena responsável por muitos reveses na vida das criaturas. Filho dileto do orgulho e irmão gêmeo do egoísmo. Vale destacar, por exemplo, que os dois aspectos mais citados no Evangelho como obstáculos à evolução humana estão o orgulho e o egoísmo. E quando ela trata esse suposto amor próprio como disfarce do orgulho, irmão gêmeo do egoísmo, nós vemos o perigo que existe em albergar em nós
essa estratégia, esta forma suposta, camuflada, ou nas linguagens atuais, fake de amor, que na verdade denota ainda um estado de empobrecimento da alma, um estado de obnubilação, de bloqueio, de entorpecimento da alma. E ela segue, combate-o com todas as forças. Combate-o com todas as forças. Ao falar sobre isso, Joana de Ângeles denota a dificuldade que advém, porque parece ser muito sedutor o princípio do amor próprio. Disfarçado desse autocuidado, do olhar atento sobre si mesmo, na verdade, não mede esforços para obter aquilo que deseja, ainda que seja às custas de passar por cima dos sentimentos, dos valores, das vidas de outrem. Não lhes dê guarida, nem convivas com as suas astúcias. O amor a si mesmo, aí ela modifica o princípio. O amor a si mesmo recomendado por Jesus não objetiva os triunfos imediatos, nem as situações acomodatícias. Ajuda o espírito a emergir das torpezas e a libertar-se das contingências transitórias, mediante a autodoação, a renúncia, a abnegação e o amor ao próximo. É como se aqui ela deixasse bem claro que é um movimento contrário. Se o amor próprio é uma direção de fora para dentro, o auto-amor ou o amor a si mesmo é um movimento que parte de dentro para fora. E dentro para fora no sentido de expansão. E ela fala também no sentido não da retenção, mas da doação. Vidas que se podiam glorificar pelas oportunidades ditosas que fruem, malogram quando o amor próprio as dirige. Construções superiores do bem só sobram quando o amor próprio as sitia. Grupamentos humanos de relevância se desagregam quando o amor próprio semeia o separatismo. E as guerras, consequência dos pequeninos conflitos que se travam nos grupos familiares, decorrem do amor próprio doentio, de governos arbitrários e enlouquecidos, que tripudiam sobre os direitos humanos e, transformados em abutres, logo sucumbem sob os escombros dos vencidos, em que se refestam. Olha que interessante. Aqui ela aponta um dos efeitos danosos e trágicos desse amor próprio, que preza e promove o separatismo e não a solidariedade, o companheirismo, o altruísmo. E que às vezes se manifestam desde os núcleos primordiais, primeiros, como os núcleos familiares, também se transmutando para a sociedade, para os grandes governos, que na realidade denotam esses princípios deturpados, esses valores deturpados em relação ao amor a si mesmo. E aí ela complementa, já finalizando: Jesus, caluniado, agredido, desrespeitado, abandonado e crucificado, lecionando o amor fraternal, antítese do amor próprio. Amor fraternal como antítese do amor próprio. E atestando a suprema força de que se encontrava investido, ofertou-nos, sábio, a mensagem advertência, salvadora, contra esse inimigo que habita em nós e deve ser combatido sem tréguas. O amor próprio. Parece paradoxal
quando a gente olha e fala assim a princípio, combater arduamente o amor próprio. E aí, esmiuçando o sentido profundo dessa palavra, Joana vai dizer que não é uma virtude. O amor próprio caminha numa direção de amar e fortalecer as nossas vaidades, o nosso comportamento egoístico, egocêntrico, narcisista, que não consegue enxergar nada além daquilo que não é espelho. E aí ela fala, afirma reiteradas vezes e de formas diferentes, lógico, mas querendo nos apontar que o amor próprio é antítese, é contrário, é oposto do amor fraternal. Um amor que espalha, que expande, que leva alento por onde passa e não constrange. Ao contrário desse amor próprio. Então, é interessante porque numa sociedade ainda bastante egoística como é que nós vivemos, mas que caminha para esse processo de quebra desses comportamentos menos saudáveis, nós vamos entendendo que havia todo um movimento de propagação e estimulação desse amor próprio. Quando, na verdade, a proposta do Cristo era desse auto-amor que se manifesta e se traduz pela forma como eu amo o outro. Não à toa ele dizia, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como amas a ti mesmo. Esse era o verdadeiro princípio do auto-amor. Ainda nesse sentido, nós vamos entender um complemento, nós vamos trazer um complemento a respeito disso, contido em uma outra obra de Joana de Ângeles, chamada Momentos de Saúde e de Consciência. Nesse livro, no capítulo 6, ela tem como título Amor acima de tudo. Nós vamos ler o início desse capítulo, que diz o seguinte: Jesus recomendou que o amor deve ser a pedra angular de todas as construções. Considerou-o como o mandamento maior e sintetizou toda a lei e os profetas no amor a Deus, acima de todas as coisas, e ao próximo, como a si mesmo. É interessante porque nesses 3 pilares, a Deus, ao próximo e a si, ele estabelece como a pedra principal na construção desses princípios do amor, que deve transitar nessa tríade, nessas 3 vertentes. E aí Joana de Ângeles, de uma forma muito bonita e profunda, vai esmiuçar essas 3 formas de amor. E tem a ver com esse auto-amor, porque nós vamos entendendo que quando nós descolamos do amor próprio e começamos a desenvolver o verdadeiro sentido do auto-amor, nós entendemos e percebemos que é um amor que se alimenta não de si mesmo, mas se alimenta nessa comunhão com o alto e nessa comunhão com o outro. E o outro acaba sendo essa grande ponte que nos conduz ao alto. E ela diz, o amor a Deus significa o respeito e a ação preservadora da vida em todas as suas expressões, tornando-se o ser parte integrante dele, consciente do conjunto cósmico. Quando nós não entendemos isso, que nos sentimos apartados desse amor, essa ausência da paternidade divina faz uma diferença muito grande no nosso estado de quietude da alma. A responsabilidade perante a natureza não é agredindo nem a vilipendiando, antes contribuindo para o seu desenvolvimento e harmonia. Expressa o amor que contribui para a obra divina, homenageando-lhe o autor. Olha que bonito. Aqui ela diz que nas expressões do amor, considerando todas as suas expressões, a gente
entende que amar a natureza também é uma forma de amar a Deus, colaborando para que a sua obra se manifeste, para que ela se expresse em sua plenitude, ajudando a cuidar dela. O amor ao próximo é consequência daquele que se dedica ao genitor, demonstrando a fraternidade que a todos deve unir, por lhes serem filhos diletos, que marcham de retorno ao seu seio. Sem esse entendimento de Joana de Ângeles para com seu irmão, eis que se desnorteia na solidão e enfraquece-se, descoroçoando-se nas atividades iluminativas. Então, aqui é interessante também, porque Joana de Ângeles vai nos colocar dessa outra fonte alimentadora da alma que advém desse exercício de amorosidade para com o próximo. E que no seu oposto, nós somos inundados pelo sentimento de solidão. E então, esse sentido precisa ser fortalecido. Porque, como nós dissemos lá atrás, se o amor próprio é um amor que enfraquece em essência, porque ele tenta reter, e o amor não pode ser retido. Ele se expande, porque nessa matemática da lógica do amor, ela é contrária à matemática materialista humana, que quanto mais se dá, menos se tem. Na lógica da divindade, quanto mais se doa, mais se possui. E aí, ainda continuando, nesse sentido agora, o amor a si mesmo, ela vem destacar que o amor a si mesmo, sem paixão ególatra, eleva-o à culminância da plenitude, auxiliando-o no desenvolvimento dos ignorados tesouros que lhe jazem adormecidos. Esse amor se manifesta como a forma de preservar e dignificar a existência física, harmonizando-se com o conjunto geral, tornando-se um polo de irradiação de alegria, paz e bem-estar que a todos impregna. Olha que interessante. Nessa forma de manifestação de amor a si mesmo, amor, o alto amor, perpassa por diversos aspectos, inclusive do cuidado com o nosso próprio corpo físico, que faz parte da natureza. E se nós amamos a natureza ao nosso redor, como não amar a nossa natureza mais íntima e profunda, representada, ainda que circunstancialmente, na experiência e na vivência de se ter um corpo carnal. Observa se te encontras na condição de cumpridor da recomendação do Mestre. Nessa síntese perfeita, defrontas todas as necessidades para a tua atual existência e a solução para todos os teus problemas. Avalia com serenidade a tua conduta em relação a Deus, ao próximo e a ti mesmo. Caso te encontres em falta com algum dos postulados desta tríade superior, propõe-te a corrigir a deficiência, alterar a conduta para a planificação. Certamente descobrirás a necessidade de amar o Pai Celeste e o próximo conforme as tuas possibilidades. No entanto, tens restrições ou paixões com referência a ti mesmo. Em uns períodos detestaste, enquanto que noutros justificaste, confessando-te vítima dos outros. Necessário que te ames com retidão. Olha que interessante. Necessário que nos amemos com retidão, com postura equânime, equilibrada. Nem o completo abandono de si, nem a completa exacerbação egoística, egocêntrica, ególatra de si mesmo. Dedica-te à meditação salutar
em torno das tuas deficiências para corrigi-las. Aqui ela está dando uma receita, digamos assim, uma proposta para lançarmos esse olhar sobre os nossos defeitos, analisarmos, acolhê-los, não disfarçá-los, para que possamos depois, no momento seguinte, corrigi-los. E dos teus valores para ampliá-los. Corrigir aquilo que não está bom, mas planificar, ampliar aquilo que temos de bom. Usar de severidade sem crueza e de amor sem pieguismo, para te colocares em rota de equilíbrio e de crescimento. Nem sermos algozes de nós mesmos, nem sermos irresponsáveis a ponto de encobrir as nossas faltas, especialmente as mais graves. Amar-se é maneira de aprimorar-se em espírito, em emoção e em corpo, sem nenhum desprezo por qualquer componente do conjunto harmônico que és. Ama-te, lutando com tenacidade para te superares cada dia mais, estabelecendo novas diretrizes e alvos promissores que lograrás sendo generoso, ativo, perseverante no bem em relação a ti mesmo. Olha que legal! Aqui ela dá um fechamento extraordinário a respeito dessa outra vertente, ligada ao alto amor, convidando-nos a termos uma consciência ampla, serena, a respeito do que somos, e não nos determos nesse aspecto, mas melhorar, corrigir, cortar as arestas daquilo que precisa ser mudado, mas ampliando, amplificando, valorizando e acolhendo com amorosidade aquilo que em nós já foi uma conquista de grande valor. E assim, sendo generoso, ativo e perseverante no bem e em relação a si mesmo. Eis o convite para que adotemos esses princípios verdadeiros a respeito do alto amor, para fugirmos das armadilhas estabelecidas pela sociedade ainda materialista, competitiva, que nos impulsiona para o exercício nefasto, como coloca Joana de Ângeles, desse suposto amor próprio. Assim, com essas reflexões deixadas pela querida veneranda Joana de Ângeles, nós encerramos o programa de hoje. Mas antes, agradecendo profundamente, sempre, essa companhia generosa e amorosa, e fazendo o convite para integrar, fazer parte dessa família chamada Rádio Brasil Espírita, que há 10 anos é um projeto inspirado pelo alto para levar e iluminar consciências, levando esse lenitivo e informações para que possam libertar a alma. Vão lá, visitem o canal da Rádio Brasil Espírita, também do Facebook, e também o site da Rádio Brasil Espírita. Divulgue para outras pessoas quantos corações desolados existem hoje, clamando por sede de paz, estão sequiosos de paz. Então que possamos indicar as fontes corretas, as fontes que poderão verdadeiramente levar consolo e paz a esses corações aflitos. Gratidão mais uma vez pela companhia e generosidade dessa paciência de sempre em ouvir as nossas reflexões. Agradecemos e convidamos para que, se for da vontade de Deus, que possamos estar juntos semana que vem em mais um programa Caminhos de Autoiluminação. Uma semana maravilhosa para todos vocês, de muita paz, de muita inspiração, de muito aprendizado. Gratidão, beijo no coração de todos e até semana que vem, se Deus quiser.